Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto na presença do nosso Senhor e Salvador. Amém. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, entregamos nossas vidas diante do seu altar, Deus, porque de ti vem o nosso socorro, de ti vem a nossa ajuda. Em Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, o teu servo tem passado dias difíceis, a tua serva tem passado dias complicados, mas aqui nesse versículo, Senhor, tem uma resposta de Deus: entregar, confiar e esperar. Senhor, em nome de Jesus, que a tua serva e o teu servo agora entregue de verdade os seus caminhos, os caminhos humanos ao Senhor, Senhor Jesus, e que essa pessoa também confie em ti, não duvidando no seu coração, porque como é difícil, Senhor, acreditar duvidando, como é difícil seguir sentado, não tem como, há de fazer uma ou há de fazer outra. Senhor Jesus, e a nossa confiança, ela está baseada, Senhor, em ti. Ela está baseada, Senhor, naquilo que nós podemos oferecer ao Senhor. Mas o que temos para poder oferecer nessa noite? O que temos para oferecer nesse culto agora, que as pessoas estão ouvindo agora essa programação? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará por você. Ele fará sobre a sua família, ele fará sobre a sua casa, ele fará sobre a sua mãe, ele fará sobre a sua filha, ele fará sobre a sua vida financeira. Ele vai fazer, não por causa daquilo que ele pode nos oferecer, mas por tudo aquilo que ele já fez por nós na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, na cruz do Calvário. Eu vou confiar, eu vou entregar, eu vou esperar no Senhor, eu vou entregar, eu vou confiar, eu vou esperar no meu Senhor. Declare isso a Ele. Eu vou entregar, eu vou confiar, eu vou esperar no meu Senhor. Declare isso a Ele nessa hora. Eu vou entregar, eu vou confiar, eu vou esperar no meu Senhor. Seu nome é santo, seu nome é santo. Declare isso. Seu nome é santo, seu nome é santo, seu nome é santo. Eu vou entregar, eu vou entregar, eu vou confiar, eu vou esperar no meu Senhor. É isso que tem que fazer nessa hora, querido. Eu vou entregar, eu vou confiar, eu vou esperar no meu Senhor. Isso. Eu vou entregar, eu vou confiar, eu vou esperar no meu Senhor. Eu vou entregar, eu vou entregar.
acima dos homens, acima das dores, acima dos médicos ou enfermidades. Escute isso. Acima das lutas, os da decepção, existe um nome que é sobre todo nome. Seu nome é Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Sabe, querido, muitas vezes nós esquecemos que o nome de Jesus é acima de todo nome, é acima de toda guerra, é acima de toda luta. Sim, sim, Ele é, sim, Ele sempre foi. E não está atrelado àquilo que você pensa ou quem pensa que Ele é. Ele é mais forte que a morte, Ele é mais forte que essa enfermidade que você carrega em seu corpo. Sim, Ele é muito mais do que eu posso imaginar. Ele é Senhor. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu vou esperar no meu Senhor. Eu aconselho você a fazer isso também. Eu aconselho você a entregar a sua vida ao Senhor nessa hora. Eu aconselho você a falar: Senhor, eu não quero mais agir pela força do meu braço. Senhor, eu não quero mais agir conforme eu quero, mas como Tu queres, Senhor. Fala, Senhor, que eu escuto. Fala, Senhor, que eu escuto. Senhor, em nome de Jesus, aonde quer que minha voz alcance agora, diante dessa ministração profética, Senhor, desse hino espontâneo, baseado em Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor, há alguma grande verdade nisso, porque não há nada que o Senhor faça se já não estiver em tuas mãos. E se não está em tuas mãos é porque nós não entregamos a Ti. Senhor, a segunda lição nesse pequeno versículo é que além de entregar, eu tenho que confiar que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai agir, que o Senhor vai suprir. E que nos resta, Senhor, depois disso, é esperar que o Senhor vai fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, seja nessa palavra, fala conosco, Senhor, pela Tua palavra, porque o tema dessa noite, Senhor, dessa hora que o Teu servo está ouvindo essa mensagem da Tua serva, Senhor, vai falar ao encontro poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que Deus já falou ao teu coração por esse momento de oração, momento de
sabe, de intercessão ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus já falou ao teu coração. O tema da mensagem nessa hora é: do Senhor é a guerra. A guerra pertence ao Senhor. A guerra pertence ao Senhor, não cabe mais você. Talvez você já tenha lutado o suficiente, e Deus viu isso, mas você lutou pela força do seu braço, por aquilo que você podia fazer. Mas chegou o momento agora de você começar a entender que a guerra agora só vai ser ganha se for entregue na mão do Senhor. Sabe, gostaria de deixar uma mensagem baseado nisso, que vai contrariar um pouco o que as pessoas sempre vão falar de guerra. A guerra do Senhor, vão falar sobre Josafá, né? Mas o Senhor falou comigo acerca de uma guerra que estava praticamente perdida para Pedro. E eu vou citar para você apenas um trecho do versículo que está escrito em João, capítulo 21, que diz o seguinte: Simão Pedro disse: vou pescar. E naquela noite nada apanharam. Mas Jesus disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Querido, Pedro tinha passado uma noite em branco, uma noite em claro, uma pescaria mal sucedida diante de um ambiente de derrota. E a nossa mente muitas vezes não ajuda. Você que trabalha com a mente, você que é um cristão, você que não é cristão, você que é católico, que é espírita, você sabe que existe uma guerra travada em nossa mente. E Pedro passava por essa guerra porque existem guerras que precisam ser lutadas, e existem guerras que têm que ser lutadas por quem entende de guerra. E na verdade, algumas situações nós temos até experiência, mas muitas vezes nós não temos a direção. Eu vou repetir para que você entenda. Muitas vezes nós temos até a experiência, mas nós não temos a direção. Pedro tinha experiência de pesca, mas ele não tinha a direção correta aonde estavam os peixes, porque os peixes ainda não tinham ouvido a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Às vezes a situação que você está enfrentando, você está fazendo tudo certo, porém, vamos dizer assim para que você entenda, os peixes estão em outro lugar, estão em outra direção. Mas uma coisa que gostaria que você entendesse é que existia uma guerra dentro de Pedro, e existe uma guerra dentro de mim, de você. Quando Jesus mandou Pedro voltar para aquelas águas, é porque ele tinha algo a tratar com Pedro. Pedro, na verdade, sofreu uma guerra interna, porque se você ler ali um pouquinho antes ali, em João capítulo 18, Pedro tira uma espada, né, de sua cintura e vai à guerra e tira a orelha de Malco. E o mais interessante nisso é que Jesus manda ele guardar aquela espada. O que faz, uma pergunta que eu faço para você, o que faz um pescador com uma espada? Eu te faço a mesma pergunta. O que faz você, cristão, lutar com as forças do teu braço? O que faz você, minha irmã, lutar com a força da medicina, da medicação? Você lutou com todas as armas, mas você viu que não tem achado sucesso naquilo que você tem feito. Então chega o momento que você tem que abrir mão da sua espada, tem que abrir mão dos seus conhecimentos e seguir para aquele que conhece todas as coisas. Jesus mandou Pedro guardar a espada no Getsemane, e depois, mais à frente, ele disse: olha, você vai voltar para o mar. Entendo a colocação que eu estou fazendo para você nessa noite, nessa hora que você está ouvindo essa mensagem. Aquilo que ele sabia fazer, ou supostamente sabia, lançar uma espada, que na verdade a intenção de Pedro não foi arrancar a orelha, era de matar, mas Jesus mandou guardar a espada. E naquilo que ele mais sabia, que era a pescaria, ele teve que voltar e fazer aquilo que ele não fez bem feito. Porque ninguém vai para a pescaria para pescar nada. Todos que vai para a pescaria, ele vai com um propósito, ele já sai de casa com um propósito de voltar com os barcos cheios. Na verdade. Quando Pedro ele saca a espada, era para defender Jesus. Ele achou, né, que a luta era com a força dele, ele achou que a força era carnal. Ele esqueceu, né,
que não era uma guerra apenas daquilo que se via, mas também daquilo que não se via. Não era uma guerra que se ganhava com aço, com fogo, mas uma guerra que se ganhava com o quê? Com entrega. Entrega. Diz a palavra que Jesus se entregou. Jesus não foi pego, não foi acorrentado, ele não foi foragido, ele não estava foragido. Jesus, ele se entregou. Quando Jesus manda Pedro volta ao mar, isso não é só sobre pesca. Isso também refere também sobre a sua vida. Quantas vezes o Senhor tem mandado você retornar para o lugar da tua vergonha e você não quer porque você passou vergonha ali, mas você não estava debaixo de uma palavra e agora você está debaixo dessa palavra. E o tema da mensagem dessa noite é justamente isso: do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra, não é mais sua, não é mais minha, não é do advogado, não é do juiz que está tentando bloquear essa causa, não é do INSS que está travado, agora é do Senhor. Você entende isso? Eu passei a vida toda lutando para ter ministério, lutando para ser isso, lutando para ser aquilo. Entendi, finalmente eu entendi. Do Senhor é a guerra, é do interesse do Senhor que eu vença. Então eu vou vencer. É do interesse do Senhor que esse casamento, é do interesse do Senhor que, ou seja, é dessa forma que você tem que começar a falar agora. Não você ficar lembrando Deus aquilo que Ele mesmo te prometeu, e nós cantamos isso, né? Que os olhos do Senhor não estão fechados para nós, os ouvidos dele não estão agravados, que não possa ouvir as promessas que ele fez, vai ser cumprido em sua vida, na minha vida. Mas como é difícil olhar para a realidade e ver que está tudo parado, parece que não acontece nada. Sabe aquela tarde quente que não tem vento nenhum? É o que acontece muitas vezes na vida do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, que muitas vezes está fazendo, está esperando, mas nada está acontecendo. O mesmo recado que o Senhor tem para nós nessa hora. Talvez você tenha resolvido as coisas na briga, na espada. Jesus, ele vai te ensinar lá na frente que aquilo que você mais sabe fazer sem a direção dele não serve de nada. A vontade de controlar as coisas, a ansiedade. O que é a ansiedade? Resolver um problema que não aconteceu ainda, mas você está lá ansioso, você está tomando empréstimo, você está fazendo, você está dando o teu jeito. Mas qual é a posição de Deus nisso? Não é tua a guerra. Não é tua mais essa guerra. Guarda isso para você. Agora deixa que Deus atenda, deixa que Deus faça. Volta para o que eu te chamei você fazer. Olha que palavra forte. Volta para aquilo que eu te chamei. Você já está seguindo em outro caminho, fazendo o que eu não mandei. E aí? E a culpa é de quem? Será que é de Deus, que você, muitas vezes, você que está aí na sua casa, diz que Deus te esqueceu? Não, Deus não esqueceu. Simplesmente Ele quer que você volte e lute com as armas que Ele tem para você. Você pode entender essa mensagem? Diga glória a Deus. Tu sente alguma situação na sua vida que foi impedida porque você se precipitou nas suas decisões? Então, um momento de pesca, um momento de frustração, ele volta para Jesus, Jesus manda ele voltar para o local da decepção e lançar a rede na direção correta, no local correto, na hora correta. Isso é forte, querido. Isso é muito forte. Jesus, quando ele dá a ordem para Pedro, e Pedro diz o quê? Olha, sobre a tua palavra eu vou. Entre outras palavras, olha, eu não iria não. Porque eu sei, às vezes nós achamos que podemos explicar para Deus aquilo que Ele já sabe. E fico imaginando a paciência de Deus, ouvindo a nossa explicação, as nossas frustrações, dizendo, bom, sabe Deus, eu vou fazer porque o Senhor está mandando, mas na verdade eu já fui lá e não deu certo. Como Deus tivesse duas palavras, como Deus não soubesse o que está fazendo. Pedro volta para lá, debaixo daquela palavra, lança-se à rede, e os barcos vêm cheios de peixe. E o que aquele barco mais serve? Para nada. E aqueles peixes ali servem mais para nada. Tudo que Jesus queria era mostrar para Pedro, olha, tenho muito mais do que barcos cheios de peixe para você. Eu tenho muito mais do que você está pedindo. Vem. E aí, a partir então,
Pedro começa a tomar algumas posições diferenciadas em sua vida. E talvez você está muito preso ao barco. Você está muito preso às decepções. Você está muito preso às contas, porque não está batendo, não está fechando. E você vai com o barco vazio, volta com o barco vazio, e você não se direciona a quem você tem que prestar conta. E quem é que você tem que prestar conta? Não é para os bancos, não é para o teu patrão, é para Jesus, querido. Todo dia você tem que prestar conta para o Senhor. Quantas vezes que você não tem mais aberto a tua boca para orar ao Senhor e falar: Deus, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de uma direção. Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei. Eu tenho me esforçado, eu tenho me levantado, como diz em Josué capítulo 1:9, eu tenho me animado, mas muitas vezes o desânimo toma conta de mim e eu começo a ficar mais desanimado aí, não quero fazer mais nada. Quantas vezes você empresta a sua boca para a murmuração? E essa semana eu preguei acerca disso e vou voltar a falar de novo. Quando nós murmuramos, reclamamos, entramos em guerras, conflitos internos, o nosso cérebro projeta imagens preto e branco, porque não tem mais solução. Igual quando você começa a falar de coisas boas: olha, eu vou fazer algo novo hoje e tudo dando certo ou errado, o Senhor está comigo. O seu cérebro projeta cores vibrantes e você começa a ficar animado com aquilo. Reclamar, na verdade, ele tem um significado de reclamação. A reclamação, ela alivia você, supostamente te alivia, mas não traz resultado, não traz solução. E Jesus está falando para mim e para você: olha, não é mais sua, agora a guerra é minha. Não é mais contra o teu vizinho, não é mais contra aquele ministério que não deu valor para você, não é mais agora é comigo. Se o Senhor te levantou, Ele mesmo vai te restaurar, vai te posicionar. Não é homem, não é mulher, não é médico, é o Senhor vai te posicionar. E essa posição começa onde, querido? Começa aqui e começa aqui. Não tem ninguém que faça você fazer aquilo que você não quer, a não ser que você esteja dopado de tristeza, angústia, né? Ansiedade. Aí você vai fazer exatamente como uma marionete, né? Você vai fazer exatamente conforme as mãos do inimigo quer que você faça. Você pode simplesmente, numa crise de ansiedade, se entregar aos ansiolíticos. Você pode simplesmente, numa crise financeira, se entregar aos agiotas. Você pode se entregar facilmente aos vícios, mas eu quero ver você ter coragem de lutar contra isso através do nome do Senhor dos Exércitos. Davi entendeu isso. Ele olhou para o gigante e disse, entre outras palavras, para que você entenda aí na sua casa: opa, não é para mim. Eu sei o que é meu e eu sei o que não é. E ele chamou Deus para aquela guerra. Olha, você tem afrontado não a mim, não a eles ali não, mas o Senhor, o exército do Deus vivo, ao qual você tem afrontado. Ou seja, ele chama Deus, ele diz em outras palavras: olha, Deus, eu estou aqui representando aqui, né, o Senhor, mas ele não está falando de mim não, ele está zombando de ti, porque nós somos o teu povo. Olha que situação. Nós somos o teu povo e nós estamos aqui para representar a ti. Quando você coloca isso, o próprio Deus se posiciona através do Senhor Jesus para te movimentar. E como ele vai se movimentar? Através do Espírito Santo na sua vida, para que você tome decisões que você nunca antes tomaria se não fosse decisões posicionadas na sua vida. Uma decisão posicionada, ela é muito mais além do que você consiga imaginar, pensar, agir. Eu tenho certeza de que aquilo que Deus tem preparado para você vai acontecer. Só que as decisões começam quando eu entendo que a minha boca, ela tem que parar. Você está ali consertando alguma coisa e não está dando certo. Olha, é sempre assim. Olha, com certeza vai continuar dessa forma, porque você não consegue perceber que você é a resposta que Deus precisa nessa terra para modificar, para girar uma chave. Essa semana eu assisti um videozinho, e esse videozinho ele falava uma imagem que fizeram, uma animação de um homem com um cadeado
dentro do seu peito, e um monte de chave, ele colocando a chave no seu peito, tentando abrir ali o coração, não era a chave, colocava para o lado, pegava outra chave e fazia. Isso tinham milhares de chaves, ele ainda separando ainda das que não conseguiram abrir. Eu quero dizer para você que Jesus é a resposta para você. Talvez o inimigo tenha trancado o teu coração, trancado a tua mente. A pessoa que te feriu talvez não esteja nem mais próximo a você. Você não sabe nem onde essa pessoa está, mas você está trancado. Mas o Senhor está falando: olha, eu tenho a chave mestra para você. Eu consigo abrir portas para você que o homem e a mulher não conseguiu fazer. Eu destruo todo e qualquer laço, porque a guerra pertence ao Senhor. Amém, querido? Você entendeu essa mensagem? A guerra pertence ao Senhor, não mais agora você, não mais agora as suas frustrações. Agora a guerra pertence a quem? Ao Senhor. Gostaria de estar orando em favor da sua vida agora nesse exato momento, para finalizar esse culto. Senhor, em nome de Jesus, do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Em nome de Jesus, do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra, 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 e não mais sua, mais pertence ao Senhor. Não mais sua, mais pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Vá de encontro agora, Senhor, o teu servo que clama agora nesse exato momento, Deus. Vá de encontro agora ao teu servo, às tuas filhas, Senhor, que clama a ti, Deus, e pede uma resposta, e pede uma direção, Senhor. Eu sei que o Senhor já está dando essa direção e já está abrindo caminhos, porque eu creio no poder da oração. Creio no poder, Senhor Jesus, daquilo que se pode ser feito, Senhor. Diante, Senhor, de impossíveis, Senhor Jesus, que vem acontecendo, Senhor, na vida do teu servo e da tua serva, Pai. Eu sei que o Senhor vai fazer algo muito mais poderoso nessa hora, em nome de Jesus. Amém, querido. Eu tenho certeza que você entendeu essa mensagem. Do Senhor é a guerra. Quando você entender que do Senhor é a guerra, não tem mais nada que você possa perder. Não quer dizer que você vai viver só uma vida de vitória, não. Você vai viver uma vida de lutas, porém com vitórias. Amém? Uma luta, em sequência, vitória. Vitória, depois vem luta, mas nunca sem respostas. Nunca sem direção. Nunca sem direção. Nunca sem respostas. Porque o nosso Deus não nos deixa confundido.
nosso Deus não nos deixa, sabe, sem respostas. Ele nos consola, Ele nos levanta, Ele está sempre presente no meio das tribulações. Gostaria que você me acompanhasse nos próximos cultos e soubesse de que Deus realmente trabalhou na sua história através desse culto, desse vídeo de hoje. Te abençoou com a mensagem? Escreve aí no comentário. Eu recebo essa mensagem, eu recebo essa palavra. Deus falou comigo. Troca a sua experiência com demais usuários aqui da rede social que está sendo postada, seja Instagram, seja Face, seja WhatsApp, o que for. Saiba, Deus tem uma palavra para você. Que Deus te abençoe. Graça e paz.